Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus queridos irmãos, neste vídeo vocês vão acompanhar o testemunho impactante, meus queridos, dessa jovem que vocês estão acompanhando do meu lado. Meus irmãos, esta jovem, ela entrou em uma intimidade profunda com Deus, em um contato tão íntimo com o Criador, a ponto, meus irmãos, de ela, em uma oração, ela pediu a Deus para o Criador abrir os seus olhos espirituais para ela poder ter a visão de um anjo. E, meus irmãos, não foi outra, ela teve a visão, ela recebeu a visão. E ela, meus irmãos, não viu apenas um anjo, mas foram dois. Ela teve visão de dois anjos na beira da sua cama. E essa visão, meus irmãos, tomou um rumo diferente da qual ela não queria, da qual ela não esperava. E vocês vão ver o desfecho dessa visão, meus irmãos. Não vou dar spoiler aqui, quero que você assista, presta muito atenção no que ela vai falar, no que aconteceu, porque, meus irmãos, a visão que ela viu tomou um rumo diferente daquilo que ela esperava. Vocês vão entender tudo. Depois, meus irmãos, da visão dessa jovem, eu quero ler com vocês, é o bônus informativo. Vou passar para vocês uma informação dentro da palavra de Deus, um servo do Senhor que viu um anjo. E o que aconteceu nesta visão? O que o anjo falou para ele e o que aconteceu com ele quando ele teve a visão desse anjo, tá ok, meus irmãos? Então, pessoal, sem mais delonga, acompanhe agora a visão tremendíssima dessa jovem que está impactante demais. Eu pedi muito para Deus para ter essas experiências, porque desde pequenininha, como eu já disse no vídeo anterior, eu sempre gostei muito, sabe, da palavra de Deus. Eu sempre gostei de tudo que é relacionado a Deus. Eu sempre tive uma ligação muito forte com Deus. Eu sempre amei o Senhor mesmo de coração. Sempre tive em mente desde a minha infância, assim, desde que eu me entendo por gente, de que Ele é real e que Ele existe. Eu sabia que Ele estava lá o tempo inteiro, sabe? Por mais que eu não visse. Eu costumava fazer uma brincadeira quando eu era criança de ficar rodando com os braços abertos, porque na minha cabeça eu estava encostando nos anjos. E é uma brincadeira boba, mas isso mostra a fé de uma criança, sabe? A mente de uma criança. É assim que a gente deve compreender o reino de Deus, que Ele é real, que Ele existe, que o nosso olho físico simplesmente não pode enxergar, mas que Ele existe sim, Ele é muito real, e Ele está aqui agora, nesse momento, sabe? Os anjos de Deus estão passeando nesse lugar, estão passeando aí na tua casa, e que se a gente ora a Deus pedindo experiências com Deus, Ele vai dar. Não desista de orar por isso. Se você quer realmente ver esse tipo de coisa, ver anjos de Deus, peça ao Senhor, tenha intimidade com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te dar esse tipo de sonho ou visão. Mas tenha uma coisa em mente: se você pedir esse sonho, também peça a Deus para te capacitar para receber esse sonho, porque não é todo mundo que aguenta ver certos tipos de coisa, como eu vi. No meu caso, eu vi anjos. Nessa experiência eu vou contar para vocês dos anjos que eu vi, mas que eu tive medo e recuei. Por isso eu me senti muito triste, muito decepcionada comigo mesmo, pedi muito perdão a Deus, porque eu pedi tanto, e na vez que o Senhor me mostrou assim, tão tremendamente, tão fisicamente ali, foi a primeira visão que eu tive, eu recuei, eu não quis ver, eu pedi para Deus para não ver. E enfim, eu vou contar essa experiência para vocês agora. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, gente, a gente começa aí essa experiência. Mais uma vez eu estava dormindo. É engraçado porque geralmente eu sempre tô dormindo e geralmente é sonho, mas eu acredito que dessa vez foi visão mesmo. Eu não consigo identificar muito o que é sonho e o que é visão ainda, mas eu acho que dessa vez foi realmente visão. Porque assim, nessa época eu tava pedindo muito assim experiência com Deus, tava buscando muito a Deus de verdade. E eu sinto até muita saudade dessa época, porque eu tinha tamanha intimidade com Deus, gente, que sério, eu fazia isso. Eu sempre ia pra cima da laje da minha casa e eu ficava lá com Deus, cara, conversando. Às vezes eu pegava, sentava num tijolo e colocava um outro tijolo para Deus sentar, e ali eu começava a conversar com Deus. Eu tinha essa fé, eu tinha esse nível de fé.
Teve uma vez também que tava chovendo pra caramba e eu queria ir lá adorar o Senhor com meu violão e eu ficava cantando pra Deus. Sempre tive essa mania de ficar cantando pra Deus em cima da laje, porque ali eu me sentia mais perto de Deus de alguma forma, porque ficava perto do céu, eu acho, né? E aí eu sentia, assim, mais intimidade com Ele. E eu me lembro dessa cena na minha mente, de que tava chovendo muito, mas mesmo assim eu senti vontade de adorar o Senhor. E eu subi, gente, com guarda-chuva e fiquei ali com guarda-chuva, segurando o guarda-chuva com a cabeça, o violão e meu caderninho de louvores para olhar a cifra e ficava ali e fiquei ali louvando ao Senhor. E isso, gente, me deu assim muito mais intimidade com Deus, a ponto de eu começar a pedir para o Senhor para ver o mundo espiritual um pouco mais. Eu acredito que é por isso que até hoje Ele me dá esse tipo de sonho, assim, de visão. E, enfim, minha visão começa dessa forma. Eu pedi a Deus, comecei a pedir há um mês ou 2 atrás, eu comecei a pedir muito para ver os anjos de Deus, para Deus abrir os meus olhos espirituais para que eu visse anjos e tudo mais, né? E nessa noite não foi diferente. Eu pedi pro Senhor para eu ver anjos, para Ele me mostrar um pouco do mundo espiritual, porque eu queria saber dessas coisas, eu queria ter mais contato com esse mundo, assim. E eu fui dormir, eu dormia na sala com meu irmão, na época eu só namorava com meu esposo. Eu dormia na sala com meu irmão, que a gente sempre gostou de dormir na sala e o quarto ficava vazio, a gente dormia era na sala. E aí a gente foi dormir, beleza. Quando foi de madrugada, eu acordei. E, gente, sério, quando eu olhei assim, eu acordei na verdade por conta da luz, a luz era muito forte. E quando eu olhei, tinham 2. É engraçado que eu já tive experiência com 2 anjos, sempre com 2. E eu via 2, um de cada lado da minha cama, não, no colchão que tava no chão, né? E eu via um aqui e um aqui, assim, sabe? E eu via que eles eram muito altos, tipo 2 metros e pouco de altura, eram muito altos. E eles estavam com roupa branca e eu via certinho, assim, a fisionomia, não a fisionomia do rosto, que eu não conseguia enxergar o rosto, mas no momento rápido, assim, que eu olhei, eu vi o vestido deles, era branco, sabe? Parecia até aqueles desenhos ilustrativos mesmo de anjos, era exatamente assim. E as roupas deles, junto com eles, também reluziam demais, era muito reluzente, tanto que eu não conseguia nem olhar direito. Mas, gente, quando eu olhei para aquilo, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi, assim, tive contato com visão, assim, de anjo. E quando eu olhei para eles 2, que eles estavam no pé do meu colchão, assim, de pé, os 2, olhando para mim. E quando eu olhei, eu comecei a temer tanto, que eu nunca senti tanto medo na minha vida. Sabe o que eu fiz? Peguei a coberta que eu estava em cima de mim e coloquei sobre o meu rosto. E eu comecei a clamar a Deus com toda a minha força. Senhor, eu não quero ver. Senhor, eu não quero ver. Senhor, eu não quero ver. Tira eles daqui. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. E eu comecei a falar isso repetidamente, que eu não queria ver, que eu não queria ver. E o que aconteceu? Eu acordei de manhã. O Senhor me fez dormir naquele dia. E tudo que eu me lembro hoje foi uma vaga lembrança, como se fosse um sonho daquela visão que eu tinha tido. Então, assim, pra mim foi muito, muito frustrante, de verdade. Eu me senti muito, muito culpada por não conseguir ter visto. Depois de ter pedido tanto pra Deus me mostrar, eu não consegui, assim, ter uma experiência plena, porque eu tive medo. Então, assim, se você tem pedido a Deus pra ter esse tipo de experiência, de visão, tenha em mente que você precisa também ter coragem pra isso. Coragem pra ver essas coisas, sabe? Peça a Deus também estrutura psicológica pra você ver isso, pra você não se sentir tão mal como eu me senti depois que eu vi e depois eu rejeitei aquilo que Deus tinha me dado, que eu pedia tanto, demorou tanto pra eu ver e eu não consegui, porque eu não tinha estrutura psicológica pra isso. E um segundo conselho que eu te dou também é que só peça isso tendo em mente que você não vai ver só coisas boas, mas a partir do momento que a tua visão espiritual é aberta, você começa também a enxergar outras coisas que não são tão boas assim. Até para que você cresça espiritualmente, que você acredite que assim como existe um Deus, também existe um demônio, sabe? Um ser mal que quer o teu mal. Então você precisa se agarrar mais ainda a Deus. É por isso que Deus permite que a gente veja certos tipos de coisa que não são tão positivas assim. Então tenha isso em mente, tá bom? Esse foi o vídeo, espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Se você teve experiências com Deus ou não tão boas assim, coloca aqui embaixo pra eu saber também, que eu adoro quando vocês comentam e isso ajuda pra caramba também. O meu entendimento, juntos a gente vai crescendo aí
em sabedoria e nessas experiências com Deus, que sempre tem um significado muito forte por detrás. Tá bom, gente? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, meus irmãos, vocês ouviram o relato da jovem, o que aconteceu. Mas vamos lá, vamos por parte. Essa jovem, meus irmãos, no começo, ela falou que ela tinha uma comunhão extrema com o Criador. Ela subia para cima do seu terraço, ela colocava uma lajota para ela sentar e colocava uma outra lajota para Deus sentar-se juntamente com ela. E ali, meus irmãos, ela orava, cantava louvores a Deus. E vocês ouviram ela falar que naquela época a comunhão com Deus que ela tinha era bonita, era algo extremamente valioso, que hoje ela não tem isso mais. Então, meus irmãos, quando nós temos um contato com Deus desta forma, orando, jejuando, cantando, estando em intimidade com o Criador, tendo comunhão com o Pai, se em algum momento você pedir a Deus algo, você vai ver algo espiritual. Vai ver sim, meus irmãos, porque você está em íntima comunhão com o Criador. E essa jovem, ela falou que ela subiu para cima do seu terraço e lá ela tinha uma comunhão especial com Deus, aonde, meus irmãos, ela realmente tinha um contato com o Criador. E Jesus, meus irmãos, quando estava nesta terra, Jesus fazia exatamente isso. Jesus subia aos montes, ficava sozinho em oração, intimidade com o Pai. E hoje, meus irmãos, parece que nós esquecemos de fazer isso. Nós não oramos mais, nós não temos essa intimidade incrível com o Pai. E essa jovem, meus irmãos, quando ela estava lá em cima, no seu terraço, ela fez uma oração, uma súplica a Deus, pedindo para Deus abrir os olhos espirituais dela, para ela poder ver um anjo, porque o sonho dela era ver algo espiritual, ver um anjo de Deus. E isso aconteceu, meus irmãos. Os olhos espirituais dela foram abertos durante aí seu repouso, né? Quando ela foi dormir. E na Bíblia, meus irmãos, vocês perceberem que na Bíblia os anjos, eles realmente apareciam nesses momentos, quando você ia repousar, quando você estava dormindo. Então, meus irmãos, os profetas bíblicos, quando recebiam as visitas de anjos, foram nesses momentos também. E essa jovem, ela foi dormir, ela percebeu que tinha dois seres, meus irmãos, divinos, dois seres celestes, ali pertinho da sua cama. E ela falou que ela teve medo. Ela teve medo e cobriu a sua cabeça com o cobertor, com o lençol, né? E falou para Deus: Deus, não quero ver mais. Chega, não quero ver mais. Ela teve medo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ter medo é natural. É natural, vai acontecer com todo mundo, meus irmãos. Aconteceu com os grandes profetas bíblicos, por que não iria acontecer conosco? Na visão, quando a Maria recebeu a visita de um anjo, o próprio anjo falou: não temas. Toda visão, meus irmãos, o anjo vai e fala: não temas. O próprio Jesus caminhando sobre o mar, quando os discípulos estavam dentro do barco, naquela tempestade, o próprio Jesus falou: sou eu, não temas. Então, meus irmãos, os anjos, as coisas espirituais, quando acontecem conosco, quando tem essas aparições de anjos, né, eles sempre vêm e falam: não temas. Então a gente não precisa ter medo, meus irmãos, a gente precisa confiar, porque quando os anjos vêm, é para nos fazer ver que eles são reais e para nos fazer também entender que Deus escuta as nossas orações. Ou às vezes eles vêm para nos passar algumas informações, porque isso aconteceu muito, meus irmãos, lá no tempo passado. E é em cima disso, meus irmãos, que eu quero ler com vocês o bônus informativo, a visão de um anjo que Daniel viu. Meus irmãos, Daniel viu um anjo, aonde Daniel, ele perdeu as suas forças, meus irmãos. Olha que coisa impactante. Por isso, meus irmãos, é importante
que quando eu e você formos orarmos e pedir algo a Deus, você tem que ter certeza daquilo que você está pedindo a Deus. Porque quando Ele conceder, você não pode voltar atrás, você não pode ter medo. Porque o próprio Criador está dando, meus irmãos, essa visão para você. Então Daniel teve a visão de um anjo. E para você entender a visão de Daniel, meus irmãos, foi lá no reinado do rei Ciro. No terceiro ano, meus irmãos, do reinado do Ciro, né, o rei da Pérsia. Daniel estava triste, ele não estava comendo. Então ele estava assim em um jejum. Ele estava realmente em um jejum. Ele não comeu carne, não bebeu vinho. Ele estava realmente em um jejum, né? E particularmente ele tinha 3 momentos de oração com Deus. 3 momentos. E ele estava nesses momentos, meus irmãos, em jejum, não comeu nada. E um anjo apareceu para ele. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Eu quero ler com vocês a partir do verso 8 em diante. Presta atenção, diz assim: Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmutou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto no profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as plantas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Prestar atenção, meus irmãos, nesta visão que Daniel contemplou o anjo. Daniel falou, meus irmãos, que ele perdeu a força. Foi necessário, meus irmãos, o anjo tocar em Daniel para ele ser revigorado novamente, meus irmãos, para a força dele voltar. E o anjo veio e falou para ele: entende as palavras que eu vou falar agora. Porque o anjo falou: eu sou o enviado, fui enviado até a ti. Meus irmãos, Daniel estava em profunda oração. Ele estava triste, angustiado por uma situação que aconteceu. Ele não estava comendo, não estava bebendo, ou seja, ele estava em jejum e ele estava em oração. Ele estava clamando a Deus por algo que ele queria que acontecesse. O anjo foi enviado até ele. E vocês ouviram aqui no texto que ele caiu, ele perdeu as forças diante do resplendor do anjo, meus irmãos. Então, meus irmãos, quando nós formos a Deus e clamarmos ao Criador para nós vermos as coisas espirituais, principalmente um anjo, meus irmãos, nós precisamos estar convictos daquilo que nós estamos pedindo. Primeiro de tudo, é preciso você estar em comunhão com o Pai, é preciso você estar em jejum, é preciso, meus irmãos, você estar em profundo, meus irmãos, em conexão com o Criador. E você precisa saber o que você vai pedir. Nessa visão do Daniel, meus irmãos, ele precisava receber uma bênção. Só que o inimigo, Satanás, estava retendo esta bênção, estava freando. Então Daniel entrou em profunda oração, estava triste, a alma dele estava abatida, e ele, meus irmãos, entrou em profunda oração a Deus. Na boca dele não entrou alimento, carne, nem bebida forte. E o anjo apareceu para Daniel para passar as palavras vinda do próprio Deus. E esta jovem, meus irmãos, da visão, ela clamou a Deus para ver um anjo. E ela não viu apenas um, ela viu 2. Só que ela tomou uma decisão, meus irmãos, de tampar o rosto com o cobertor e de não ver mais um anjo. E ali se dissipou a visão. Meus irmãos, se fosse comigo, eu ia ficar com medo.
Eu tenho certeza que o meu coração ia disparar, eu tenho certeza que o seu coração também ia disparar, você ia ficar com medo, talvez aterrorizado por ver ali algo que você não está acostumada a ver. Mas, meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Se Ele permitiu a você a ver, precisamos entender o que vai acontecer. Deixa rolar até o final. Porque se for de Deus, meus irmãos, vai passar informação para você. Talvez os 2 anjos queriam se comunicar com ela, passar alguma informação para ela. Deus ouviu a tua oração, estamos aqui para te confortar, para dizer isso ou aquilo para ela. Gente, é coisa tremenda, é coisa impactante. Daniel, ele viu o anjo passou informação para ele. Talvez, meus irmãos, durante a oração dessa jovem, ela falou algo para Deus, que Deus ficou com o coração tocado, comovido, que Deus enviou esses 2 anjos para ela e queria que ela ouvisse as palavras do anjo. Mas, infelizmente, meus irmãos, ela cobriu o seu rosto e a visão ali acabou. É um relato impactante que serve de lição para nós, para que, se eu e você formos pedir algo a Deus, temos que estar convicto daquilo que estamos pedindo, e você precisa entender que Deus vai fazer você ver, meus irmãos, vai fazer você ver, e você não precisa ter medo, precisa confiar no Deus poderoso que você serve. Tá ok, meus queridos? Bom, meus irmãos, espero que vocês tenham compreendido a visão da moça, tenha compreendido também o meu respaldo bíblico. Eu não fiquei aqui só nas minhas palavras, não fiquei aqui também nesse vídeo só com as palavras, a visão da moça, dessa jovem. Nós lemos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, aqui em Daniel 10, onde falou da visão que Daniel viu do anjo, onde o anjo passou alguma informação para ele e Daniel contemplou a beleza do anjo. Eu peço a vocês que leiam Daniel 10 todinho para vocês entenderem como que essa visão de Daniel é tão impactante. Tá ok, meus irmãos? Bom, pessoal, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoas, mais irmãos assistam o testemunho dessa jovem e fiquem à parte, meus irmãos, de como que nós devemos nos proceder diante de uma oração, quando nós pedimos algo a Deus e quando nós vamos ver uma visão, algo espiritual, principalmente de anjos, tá ok, meus queridos? E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do tipo de conteúdo que nós estamos abordando, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito e acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus queridos irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.